O pai da psicanálise, Sigmund Freud, afirmou que conhecimento é poder. É com essa frase que eu retomo com vocês o nosso trabalho, o trabalho do site Guia de Linguagens, do canal do YouTube, Guia de Linguagens, nosso canal no YouTube, o estudo, o nosso trabalho sobre o Enem, especificamente sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. As 8 competências, as 26 habilidades, porque nós excluímos uma das competências, que é referente à língua inglesa, que não é da nossa competência, mas todas as demais nós trabalharemos. É um serviço, um trabalho nosso para orientar, para trazer vocês um direcionamento sobre o que estudar, o que ver, o que trabalhar para ser bem sucedido na prova de linguagens que vocês farão no próximo Enem, ok? Então, nós retomamos aqui com vocês o trabalho e nós já retomamos com a competência 1. Então, vamos lá, competência 1, linguagens, códigos e suas tecnologias. A competência 1 se refere à aplicação das tecnologias de comunicação e informação no trabalho, na escola e nos contextos relevantes para a sua vida. Nós temos aqui nessa competência 1, o Enem cobra na competência 1, a leitura de gêneros textuais. Então, em um determinado momento, nós trabalharemos especificamente o que são os gêneros textuais, uma definição para vocês, tá? Virá aí um vídeo específico para trabalhar essa questão. O que são os gêneros textuais? Uma definição bem clara. Mas, de qualquer maneira, já vamos registrar, tá? Nós temos os gêneros textuais da literatura, o conto, o romance, o soneto, do teatro, a tragédia, a comédia, o alto, o drama, os gêneros textuais do jornalismo, o artigo de opinião, o editorial, a reportagem, a notícia, a propaganda, certo? Mas o Enem foca principalmente nos gêneros digitais, tá? Porque é algo mais referente ao contexto de vocês, ao contexto específico de vocês, tanto na escola quanto no trabalho, porque vocês usam muito no dia a dia, e-mail, certo? Por exemplo, postagens. E o Enem cobrou, especificamente até agora, mais Enem e blog. Mais e-mail e blog, foi bom, tá? Os dois gêneros textuais mais cobrados são e-mail e blog. Gêneros digitais, tá? Gênero de um mundo mais próximo da realidade de vocês. Tranquilos? Então, a primeira competência, ela se refere aos gêneros textuais e o Enem enfoca, dá ênfase principalmente aos gêneros digitais. Aí inclui memes, as postagens, os grupos de WhatsApp das redes sociais, certo? Blogs, tranquilos? E-mail. Então, é essa a primeira preocupação de vocês, tá? Saber as características da linguagem, a construção do texto, os elementos verbais, a palavra, não verbais, as imagens, que compõem esses gêneros textuais. É isso que nós trabalharemos com vocês agora, nas 4 primeiras habilidades da primeira competência do Enem. Tranquilo, meninos? Então nós vamos lá com questões referentes à habilidade 1, primeiramente, certo? Então, muito prazer em reencontrar vocês. É um prazer enorme, uma alegria enorme trazer de volta esse trabalho nosso, tá? E espero que realmente nós possamos contribuir com vocês, com o estudo, com o direcionamento que vocês darão para serem bem-sucedidos na prova do Enem, tranquilos? Então vamos lá a questões elaboradas, certo, garotada? Elaboradas e corrigidas e comentadas. Vamos então a elas. Meninos, meninas, iniciando com vocês, linguagens, códigos e suas tecnologias, competência de área 1, o que a competência cobra de vocês, o que essa competência cobra de vocês, o que espera vocês na prova do Enem. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Observem que a competência de área 1 quer saber de vocês os domínios que vocês têm dos gêneros textuais. E como nós temos aqui uma referência a tecnologias da comunicação, e como o mundo de vocês é o mundo da revolução tecnológica, o Enem cobra mais especificamente os gêneros digitais, ok? Blog, e-mail, os gêneros do universo digital com o qual vocês estão habituados, certo? Os recursos de linguagem aplicados a ele. E são esses recursos que nós observaremos na habilidade 1 da competência 1. Observem que a habilidade 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação, que é as diferentes linguagens, verbal e não verbal, a palavra escrita e as imagens, pintura, charge, cartoon, e os recursos que seus autores recorrem, os recursos expressivos. Então, na habilidade 1, vocês vão identificar as características da linguagem verbal e não verbal nos diferentes gêneros textuais. E mais, reforçando com vocês mais especificamente, os gêneros digitais, que são os que mais aparecem
nessa competência, nessa habilidade, na habilidade 1, ok? Vamos lá com vocês a questões resolvidas, 2 questões gerais anteriores e uma questão inédita, tá? Para poder fechar esse primeiro bloco nosso. Tranquilo, meninos? Vamos lá então. Competência de área 1, habilidade 1, questões do Enem e questão inédita elaborada por mim e devidamente corrigida, certo? Vamos lá. Garotada, vamos lá agora à prática, tá? Habilidade 1 da competência 1. A habilidade 1 tem como elementos-chave as diferentes linguagens, linguagem verbal e não verbal, a linguagem verbal, a utilização da palavra, não verbal, imagem, pintura, propaganda, meme, charge, cartoon, fotografia, certo? Os recursos expressivos dessas linguagens, tanto verbal quanto não verbal, e os sistemas de comunicação, os meios de produção e divulgação delas, certo? Então nós temos aqui as revistas, jornais que divulgam os gêneros textuais jornalísticos, os romances, contos, novelas, poemas que divulgam os gêneros textuais da literatura, mas principalmente a internet com os gêneros digitais, certo? Blog, e-mail, postagens, grupos de WhatsApp, etc, etc, etc. Meme, porque o Enem tem uma preferência pelos gêneros digitais. Vamos lá às questões, certo? Vamos lá então agora às questões e a devida correção de cada uma delas, ok? Vamos lá, meninos. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que exemplifica bem o propósito da competência 1 e da habilidade 1 de linguagens, códigos e tecnologias. Então, uma questão do Enem 2018 do PPL, a segunda aplicação do Enem. A questão de número 28, Enem 2018. Então, é uma questão, vocês vão prestar atenção no texto, ao enunciado e as alternativas, porque é a questão que eu encontrei que melhor exemplifica o propósito da habilidade 1 da competência 1. Tranquilos? Vamos lá então, meninos. Meninas, a ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço quando não gerou discurso apocalíptico acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada. As atenções voltaram-se, sobretudo, para o mais difundido de todos esses objetos, o livro impresso. A crer nesses diagnósticos sombrios, os livros e a noção romântica de autoria estavam fadados ao desaparecimento. O triunfo do hipertexto e a difusão dos e-books inscreveriam um marco na linha do tempo, semelhante aos daqueles suscitados pelo advento da escrita e da revolução do impresso. De certo, porque as mudanças do padrão tecnológico de comunicação alteram práticas e representações culturais. Contudo, porém, os investigadores insistem que uma perspectiva evolutiva e progressiva acaba por obscurecer o fato de que as normas, as funções e os usos da cultura letrada não são compartilhados de maneira igual, como também não anulam as formas precedentes. Apesar dos avanços, a história da leitura não pode restringir seu interesse ao livro, tendo de considerar outras formas de impresso, de ampla circulação e suporte de texto não impresso. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde a imprensa abortou tardiamente e o letramento custou se espalhar pela sociedade. Nós temos aqui um texto que exemplifica muito bem o propósito da competência 1, o domínio que vocês têm que ter dos gêneros textuais, e principalmente o domínio que vocês têm que ter da linguagem dos gêneros digitais, certo? Os efeitos, as causas dos gêneros digitais, as consequências dos gêneros digitais, observado aqui nesse texto, tranquilos? Então nós temos aqui as noções como hipertexto, letramento, a mudança tecnológica que influencia na linguagem. Nós temos o mundo digital, claro, que transformou toda a linguagem na nossa comunicação, certo? Na nossa interação, tranquilo, meninos? Então vamos lá, um texto trabalhado, agora trabalhando com vocês o enunciado da questão. A questão não é uma questão de nível fácil, tá? Nesse texto, ao abordar o desenvolvimento da cultura letrada no país, o autor defende a ideia de que livros eletrônicos evolucionam ações de letramento, veículos midiáticos interferem na formação de leitores, tecnologias de leitura novas desconsideram as anteriores, aparatos tecnológicos prejudicam hábitos culturais. Práticas distintas constroem a história da leitura. A, B, C, D, E. Eu tenho com vocês alguns instantes, vou deixar com vocês. Espero que vocês pausem aí e procurem resolver a questão por conta própria, tá? Na sequência, nós observaremos a resposta correta, o item correto, e eu farei um comentário breve com vocês sobre a questão, ok? Tranquilos? Então vamos lá. Pausem, tentem resolver, resolvam por conta própria. E na sequência nós observaremos o item correto. Tranquilos? Vamos lá então, meninos. Então, meninos, meninas, nós tivemos aí a primeira questão com vocês, tá? A questão 28 do Enem 2018 do PPL.
a segunda aplicação do Enem. E uma questão que tem um texto com um certo grau de complexidade, que requer uma leitura bem tranquila, bem calma. Isso é muito importante do Enem, tá? Lê os textos com tranquilidade, lê o enunciado com tranquilidade para responder. Essa aqui, primeira questão trabalhada com vocês, não é uma questão tão fácil, tá? E a resposta à letra E, práticas distintas, constrói a história da leitura. Nós temos toda a história da leitura construída em práticas distintas, desde a imprensa do Gutenberg no Renascimento, século XVI, até o mundo de vocês, até o e-book, tá? O livro digital. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui uma questão com um grau de complexidade maior devido à questão do texto, tá? Nem é devido à questão da resposta, é mais devido à questão do texto. Leiam com muita atenção cada texto para que vocês possam responder com segurança, ok? Vamos lá à próxima questão, meninos. Nós tivemos na primeira questão trabalhada nesse momento, nesse nosso encontro, uma questão de caráter mais teórico, com um texto mais longo, uma questão que abrange, que exemplifica, que traz o propósito da competência 1 para vocês. Não era uma questão de nível tão fácil, até porque o texto era um texto de mais difícil leitura. Agora nós temos um exemplo de questão mais tranquilo, um exemplo mais prático, tá? Mais concreto, retratando um gênero digital, um gênero textual de caráter voltado para o mundo digital, mais próximo de vocês, tá? Então nós temos aqui agora um texto, a BL lança novo concurso cultural, conte o conto sem aumentar um ponto, atenção a todos os aspectos do texto, tá? Conte um conto sem aumentar um ponto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou, no dia do seu aniversário de 113 anos, um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto sem aumentar um ponto, baseada na obra A Cartomante de Machado de Assis. Conte o Conto sem aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu o seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o AB Letras. Então nós temos aqui o texto, uma questão de 2018, da primeira prova do Enem, questão de número 17. E nós temos aqui agora um diálogo entre dois gêneros textuais, certo? Um diálogo bem claro entre o gênero textual A Cartomante, um conto de Machado de Assis, e a linguagem do Twitter, uma linguagem marcada pela concisão, pelo caráter conciso, informal e essencial, o caráter compacto do texto, certo? Então nós temos um diálogo entre o gênero digital, os gêneros digitais do Twitter, e um gênero literário, um gênero textual da literatura, do gênero narrativo, o conto. Vamos lá então. Conte um conto sem aumentar um ponto fundamental do texto. E, outro ponto, a questão do limite de caracteres, tá? Então atenção a todos os aspectos, porque esses aspectos ajudarão vocês a resolver a questão. O Twitter é conhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia sobre o concurso da ABL, da Academia Brasileira de Letras, essa rede social, o Twitter, foi utilizado como veículo suporte para um concurso literário por causa da limite predeterminado de extensão do texto, interesse pela participação de jovens, atualidade do enredo proposto, fidelidade a fatos cotidianos, dinâmica da sequência narrativa. Assim como na questão anterior, deem uma pausa, calma, releem, é claro que vai ser necessário, o texto, o enunciado e resolva a questão. Na sequência eu trago a resposta e faço um comentário sobre a questão com vocês, tá ok? Por que aquela resposta é a resposta, por que aquele item é o item correto, tranquilos? Então pausem, resolvam e nós voltamos daqui a pouco com um comentário, na sequência com um comentário, tá ok? Vamos lá meninos, vamos lá meninas. Então garotada, vamos lá agora à resposta da segunda questão, letra A. Então nós temos aqui um concurso da Academia Brasileira de Letras para fazer uma paráfrase do conto do Machado de Assis, A Cartomante, utilizando o Twitter. E o fato de ser o Twitter o meio que será construído o texto referente, então isso facilita a resposta, tá? Porque o Twitter tem como característica um limite, a extensão do texto é limitada, então nós temos a resposta a letra A. Isso contribui, porque esse é o objetivo da Academia Brasileira de Letras, tá? A busca da concisão da linguagem, de vocês serem concisos na reconstrução do texto do Machado de Assis, ok meninos? Então o fato de ser Twitter ajudou, contribuiu, mas voltando aqui com vocês, tá?
as questões da competência 1 e da habilidade 1 remetem muito à questão dos gêneros digitais, né? Então nós tivemos aqui agora uma questão envolvendo o Twitter, certo? O gênero digital, internet, o mundo de vocês, ok? Muita atenção a isso. As características, preste atenção às características das linguagens dos gêneros textuais com os quais vocês convivem no dia a dia, os gêneros digitais, ok? Vamos lá, próxima questão. Garotada, agora nós trabalharemos uma questão inédita, uma questão elaborada por mim sobre o propósito, o que propõe a competência 1, habilidade 1, especificamente a habilidade 1 da competência 1 de linguagens, códigos e tecnologias, ok? Lembrando a vocês que é a competência que cobre os gêneros textuais, mais especificamente os gêneros digitais, e a habilidade 1 cobra os recursos de linguagem verbal e não verbal em relação ao texto. Como o texto é construído, os elementos que constroem o texto, constitutivos do texto. Tranquilos? Então vamos lá ao texto, ao enunciado e às alternativas. É desagradável não respeitar a natureza de cada espaço na web. É como aparecer de bermuda, camiseta e chinelo numa festa social ou surgir na piscina de terno e gravata. Existe a perversa sobreposição da esfera privada na pública. E quem faz isso não demonstra coragem de puxar assunto em particular, no inbox, porque imagina a resposta desaforada que possa receber. Se não sabe quem é, o que pensa e o que deseja, use de bons modos e seja, no máximo, simpático. Não curta todas as fotos do último ano como se fosse um serial killer, ou não demonstre afeição que não existe. Instagram não é classificado erótico, Facebook não é agência de namoro. A navegação tem suas regras e bússola. É preciso cuidado para não ser invasivo. Se você demonstra uma intimidade que não conquistou, é grosseria e gratuidade. A virtualidade é uma manifestação real e depende de disciplina da etiqueta. Qualquer atitude ao contrário é assédio. Fabrício Carpinejar, um texto disponível no blog, tá? É bom vocês estarem atentos a isso, é bom vocês se acostumarem com a leitura dos blogs, globo.com. Tranquilos? O Fabrício Carpinejar, que é um escritor conhecido, alguns de vocês conhecem, com certeza. Enunciado e alternativas. No fragmento do texto, não está o texto todo, óbvio, o autor se posiciona sobre o comportamento comum nas redes sociais. Com o objetivo de modificar o comportamento invasivo de muitos usuários, recorre à linguagem característica de textos jornalísticos limitantes a relatar os fatos com objetividade, observe aqui a questão da linguagem, tá? Científicos, justificando os seus argumentos com dados comprovados, textos literários, elaborando a mensagem com figuras de linguagem, textos filosóficos, propondo a discussão da questão com racionalidade, expositivos, enumerando as causas e consequências das ações. Então nós temos aqui, assim como nas questões anteriores, agora vocês façam uma pausa, procurem resolver e nós voltamos depois com a correção comentada, tá ok? Então, rapaziada, garotada, nessa terceira questão que nós trabalhamos com vocês aqui, uma questão elaborada por nós, uma questão inédita, nós trabalhamos uma crônica do Fabrício Carpinejar, do jornal o Globo, e uma crônica em que ele analisa um aspecto fundamental das redes sociais, tá? Dos gêneros digitais, o caráter invasivo dos gêneros digitais, a confusão do público e do privado, que muitos de nós praticamos no nosso dia a dia quando nós estamos na internet, certo? E como é uma crônica, então uma crônica é um texto de caráter literário e jornalístico, isso contribui para a resposta da prova, a resposta da questão, certo? É importante que vocês reconheçam, que vocês acumulem no dia a dia de vocês, nos estudos de vocês, as características dos gêneros textuais. Então, no caso aqui, nós temos uma crônica e a crônica recorre a recursos literários. Nesse caso aqui, recorrendo às figuras de linguagem, a função poética da linguagem, uma característica marcante da literatura, ok? Letra C. Tá? Então vamos lá, na sequência nós apresentaremos a vocês a competência 1, habilidade 2 em um novo vídeo, certo? Não esqueçam, nos acompanhem, porque a cada semana nós publicaremos para vocês 2 vídeos envolvendo 2 habilidades das competências do Enem de linguagens, códigos e suas tecnologias. Aguardem e nós voltaremos, estaremos presentes com vocês até as vésperas da prova, orientando o trabalho de vocês, orientando os estudos de vocês, ok? Para que vocês tenham sucesso, para que vocês sejam bem-sucedidos na prova do Enem. Então, meninos, até a próxima. Tchau. Um abraço do titio Simbas, ok? Até a próxima.